Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques para esta terça-feira. 3 suspeitos de aplicar golpes online são presos na Bahia. E mais, Consórcio Nordeste se reúne para anúncio de investimentos históricos. E Operação Resíduos Tóxicos, presos foragidos condenados por tráfico de drogas em Natal. E aluno com lâmina fere colega, professor e coordenador em escola em Fortaleza. Os detalhes a gente conta agora no Nordeste News e está no ar. Começamos esta edição do Nordeste News falando de mais um passo importante do combate ao tráfico de drogas na capital potiguar. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu 2 foragidos já condenados, mostrando que mesmo depois de sentenças confirmadas, o trabalho de localizar e responsabilizar quem deve à justiça continua firme. A ação faz parte da Operação Resíduos Tóxicos, com mira justamente em quem tenta fugir das consequências dos próprios crimes. A primeira detida, encontrada no Paço da Pátria, tinha pena de 6 anos e 3 meses e foi flagrada novamente com drogas e materiais usados no preparo e venda, sendo autuada mais uma vez pelo mesmo crime. O segundo preso, localizado na vila de Ponta Negra, tinha condenação de 9 anos e 3 meses em regime fechado, mas não pôde ser transferido imediatamente ao sistema prisional devido a sequelas graves de um disparo de arma de fogo. Ele não fala, tem dificuldade de locomoção e usa sonda. Ele ficará à disposição da Justiça até haver condições de transferência. A ação foi conduzida pela DENARC, vinculada à DEICOR. E a Polícia Civil prendeu em São Luís um engenheiro acusado de agredir brutalmente a própria esposa dentro de casa em Santa Inês. Imagens das agressões circulam nas redes sociais e geraram grande revolta. O mandado de prisão preventiva foi cumprido ainda na madrugada. Confira. A madrugada desta terça-feira começou com uma operação da Polícia Civil para prender Luciano Botelho Marques, engenheiro investigado por agredir a esposa em Santa Inês, na região do Vale do Pindaré. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em um condomínio no bairro Calhau, em São Luís. O caso ganhou enorme repercussão nas redes sociais no mês passado, depois da divulgação de um vídeo registrado pelas câmeras da própria casa do casal, no bairro Jardim Abreu, em Santa Inês. As imagens, gravadas no dia 8 de outubro, mostram uma sequência de agressões. O engenheiro joga uma xícara de café no rosto da mulher e, em seguida, inicia uma série de socos e chutes. A vítima cai no chão e continua sendo atacada. A empregada tenta intervir e chega a afastar o agressor, mas ele volta segundos depois e encurrala a esposa na parede, desferindo novos golpes. Com a ajuda da funcionária e de um colaborador da empresa do casal, a vítima conseguiu fugir da residência e viajar para São Luís, onde registrou o boletim de ocorrência. O caso ficou sob responsabilidade da Delegacia da Mulher de Santa Inês, que indiciou o engenheiro por lesão corporal dolosa, agravada por se tratar de violência doméstica contra a mulher. Diante da gravidade das imagens e do avanço das investigações, a Justiça decretou a prisão preventiva de Luciano Botelho Marques, que agora segue à disposição do Poder Judiciário. E a Câmara de Teresina manteve nesta terça-feira, dia 2, o veto do prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, ao projeto de lei que previa a divulgação de escolas públicas e privadas em situação irregular de funcionamento. Na sessão plenária desta terça, somente o autor do projeto, o vereador Petrus Evelyn, do Progressistas, e os vereadores João Pereira, do PT, e Ana Fidelis, do Republicanos, votaram para derrubar o voto.
Os vereadores Dudu, do PT, e Leônidas Júnior, do PSB, se abstiveram. De acordo com Petrus, o projeto de lei era uma extensão da Lei Alice, sancionada pela Prefeitura de Teresina na segunda-feira, que obriga a inspeção técnica de imóveis, brinquedos e equipamentos em escolas da capital. A lei leva o nome de Alice Brasil, criança de 4 anos que morreu dentro do colégio SEV, em agosto, após ser atingida por uma penteadeira quando brincava em sala de aula. E agora a gente fala da primeira sessão da concorrência pública da licitação da ponte Aracaju-Barra, que foi realizada. Confira. Foi realizada nesta segunda-feira a primeira sessão da concorrência pública da licitação da nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, na capital. Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, SEDURB, 2 consórcios participaram da abertura do certame. O consórcio Coqueiros Aracaju, formado pelas empresas Construbase, Cidade Politec e ECA, e o consórcio Segunda Ponte, composto pelas empresas Agaspar, Arteleste e Via Engenharia. A licitação, lançada em setembro deste ano, utiliza o critério técnico e de preço e contempla a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução da obra. No próximo bloco, aluno com lâmina fere colega, professor e coordenador em escola em Fortaleza. Os detalhes a gente conta em instantes aqui no Nordeste News. Até já! Supermercados Beira Mar, você sempre pertinho de tudo o que precisa. Mercearia completa, padaria, açougue com cortes frescos, frutas e verduras selecionadas. Nos Supermercados Beira Mar, você encontra qualidade e atendimento que faz a diferença e preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e economizar de verdade. Rede de Supermercados Beira Mar, ao seu lado todos os dias, em 3 endereços para melhor servir. Praia de Cotovelo e 2 unidades em Nova Parnamirim. Estamos de volta com o Nordeste News. O Ministério dos Portos e Aeroportos assinará na próxima segunda-feira a ordem de serviço para a construção de dolfins de proteção nos pilares da ponte Nilton Navarro. Mais informações com Dimitri Campos. Boa noite, Dimitri. O investimento previsto é de 52 milhões de reais e tem como objetivo garantir a segurança da navegação no acesso ao Porto de Natal. Após a ordem de serviço, a obra será executada pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte, a Coderne. A instalação das estruturas de proteção, também conhecidas como defensas, é aguardada desde a inauguração da ponte em 2007. A intervenção é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico do Estado. Com a conclusão do projeto, o tráfego de navios passará a ser de 24 horas. A assinatura da ordem de serviço marca a concretização de investimentos há muito esperados pelo Porto de Natal. É uma obra que vai ampliar a capacidade portuária. A iniciativa integra um pacote de investimento superior a 130 milhões de reais destinado à infraestrutura portuária potiguar. Os recursos visam a modernização e a segurança, sendo financiados majoritariamente pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A assinatura de ordem de serviço reforça o bom momento do Porto de Natal. Em outubro, o terminal registrou o seu melhor resultado de movimentação de cargas dos últimos 3 anos. O terminal alcançou a marca de 80.200 toneladas movimentadas no mês. O desempenho foi impulsionado principalmente pela safra de frutas e pela chegada de navios carregados de trigo e açúcar. Retorno com você no estúdio. E começou ontem a Operação Comércio Seguro, uma ação da Polícia Militar que promete reforçar o policiamento nos principais centros comerciais do Maranhão durante todo esse período de compras de fim de ano. A mobilização envolve quase 2.000 policiais e mais de 500 viaturas extras em todo o estado. A Operação Comércio Seguro já está nas ruas. Lançada no Complexo Deodoro, a ação amplia o policiamento nos centros comerciais do Maranhão, justamente no momento em que o fluxo de consumidores dispara.
A missão é evitar crimes e garantir tranquilidade em plena temporada de compras. Mais uma edição da Operação Comércio Seguro, a exemplo do que nós já fizemos nos 2 últimos anos. Uma operação sempre muito exitosa que visa fortalecer a segurança pública no comércio das principais cidades do nosso estado. São Luís, aqui a área central, Coatraque, Coama, João Paulo, Cidade Operária e outros. Também Ribamar, Raposa e São José de Ribamar, bem como cidades do interior do estado, a exemplo de Imperatriz, Timon, Caxias, Chapadinha, Presidente Dutra, Santa Inês e outras. A ação contempla o trabalho que a Polícia Militar já realiza diariamente, mas agora com um reforço especial para evitar roubos, furtos e outros crimes comuns nesta época de aumento das vendas. Ao todo, serão 1.850 policiais e 580 viaturas adicionais até o dia 4 de janeiro. O patrulhamento será feito a pé, de moto, em viaturas e até com policiamento montado, ampliando a presença dos militares em áreas de grande circulação, tanto na Grande Ilha como no interior do Maranhão. A Polícia Militar, mais uma vez, reforça o compromisso nesse período importante para a sociedade maranhense, que é o período do final de ano, das festas natalícias, da chegada da virada do ano. Nós sabemos que esse período é um período que o comércio é aquecido, o fluxo de pessoas aumenta nesses locais e a Polícia Militar, se antecipando, fez um planejamento antecipado. Nós vamos reforçar com mais de 1.800 policiais militares esses locais de grande movimentação, priorizando os nossos consumidores, nossos empresários, nossos trabalhadores que vão deslocar para aquecer o comércio no Maranhão. E aqui hoje nós estamos dando start dessa operação, uma operação que ela foi pensada para contemplar não só a região metropolitana, mas também o interior do estado. Nós estamos empregando um efetivo tanto em todas as modalidades de policiamento. Nós vamos ter o policiamento a pé, especificamente nesses locais de grande movimentação do comércio. Vamos ter também o policiamento nas nossas viaturas, tanto nas viaturas de 4 rodas, como também nas motocicletas, além de incrementar mais com o nosso conjunto de cavalaria e um apoio do Centro Tático Aéreo no policiamento com a utilização da aeronave. Mais policiais nas ruas e patrulhamento reforçado, a expectativa é que as compras de fim de ano aconteçam com mais segurança em todo o Maranhão. É muito importante para a população, que está todo mundo assim seguro, com o policial desse aí, nego fica com mais segurança para poder fazer suas compras, para andar na cidade. Eu, como taxista, louvo muito essa atitude, é muito boa. O Ministério Público da Paraíba abriu uma investigação para acompanhar as medidas adotadas pela Prefeitura de João Pessoa após a morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, que entrou em um recinto de uma leoa no Parque Arruda Câmara, a Bica, e foi morto pelo animal. A notícia de fato foi assinada pelo promotor de Meio Ambiente, Edmilson de Campos Leite Filho. Confira. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi requisitada para informar em um prazo de 15 dias as medidas que estão sendo adotadas após a morte no zoológico. Também foi oficiado para prestar informações ao órgão o próprio Parque Arruda Câmara, ao qual o Ministério Público pede que esclareça as providências que estão sendo adotadas, inclusive no que se refere ao estado de saúde da própria leoa. Um dos pontos solicitados para que seja esclarecido pelo parque é como acontece e quais os padrões técnicos adotados para a segurança aplicados ao recinto e ao manejo de fauna silvestre em cativeiro. Deve também ser informado se foram realizados exames médicos do animal antes e depois da morte do jovem. A Prefeitura disse que já começou a apurar as circunstâncias do caso, manifestou solidariedade à família da vítima e afirmou que o espaço segue normas técnicas e de segurança. O parque informou que a leoa, chamada de Leona, não vai ser sacrificada e que está recebendo cuidados pela equipe técnica, pois passou por um nível elevado de estresse. A Justiça determinou por mais de uma vez que Gerson de Melo Machado, de 19 anos, fosse internado em uma instituição de longa permanência. E um aluno com lâmina fere o colega, o professor
e coordenadora de escola em Fortaleza. Um aluno adolescente com objeto cortante feriu 3 pessoas em uma escola particular na Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira. As vítimas atingidas pelo jovem são uma professora, um coordenador e outro estudante da unidade de ensino. Segundo familiares do adolescente ferido, o agressor chamou o colega para acompanhar ele até o banheiro. Quando chegaram no local, o jovem passou a atingir o estudante com mais de 10 golpes no rosto. Segundo testemunhas, o aluno atingiu primeiro a professora. Em seguida, o coordenador tentou ajudar a docente e também foi ferido, assim como o outro estudante. Ambulâncias do SAMU e de um hospital particular foram até o local para socorrer as vítimas. O estado de saúde delas não foi informado. A polícia militar também esteve no local. A seguir, menor ameaça mãe, namorada com faca, quebra a porta em moto em Arapiraca. Todos os detalhes a gente conta ainda nesta edição. Não saia daí. Até já. Supermercados Beira Mar, você sempre pertinho de tudo o que precisa. Mercearia completa, padaria, açougue com cortes frescos, frutas e verduras selecionadas. Nos supermercados Beira Mar, você encontra qualidade e atendimento que faz a diferença e preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e economizar de verdade. Rede de supermercados Beira Mar, ao seu lado todos os dias, em 3 endereços para melhor servir. Praia de Cotovelo e 2 unidades em Nova Parnamirim. E agora a gente fala de uma operação realizada pela Polícia Civil e a Polícia Militar que aconteceu em Itaporoca, no litoral norte da Paraíba, na manhã de hoje, terça-feira, com o objetivo de combater um grupo criminoso que cometia crimes patrimoniais nos municípios de Araçagi e Itaporoca. A Operação Olhos de Águia 2 envolveu 80 policiais civis e militares e cumpriu 14 mandados judiciais de busca e apreensão. Entre as apreensões estão armas de fogo, drogas e veículos roubados. De acordo com a Polícia Civil, a operação é resultado de uma investigação que acontece há 90 dias pelo Núcleo Operacional de Repressão ao Crime Organizado da 4ª Superintendência, com sede em Guarabira. E um menor ameaça a mãe e a namorada com uma faca. Ele até quebra uma porta e uma moto em Arapiraca. Os detalhes a gente conta agora. Um menor de 14 anos foi apreendido nesta segunda-feira por ameaçar com uma faca a própria mãe e danificar a porta de casa e a moto dela no bairro Brasiliano, em Arapiraca. A mãe do garoto afirmou aos policiais que não aguenta mais viver sob ameaça constante do filho. Uma jovem que se identificou como namorada do garoto estava na casa no momento da confusão e afirmou aos policiais que também foi ameaçada por ele. Uma tentativa de assalto mobilizou várias equipes da Polícia Militar no sul do Maranhão. Um gerente de banco foi feito refém e teve um artefato preso ao corpo. Durante horas, a suspeita era de que se tratava de uma bomba. Só depois da chegada de equipes especializadas que veio a confirmação que o material era falso. Uma tentativa de assalto mobilizou várias equipes da Polícia Militar no sul do Maranhão. O alvo era um gerente de banco que foi feito refém e teve um artefato preso ao corpo. Durante toda a operação, havia a suspeita de que se tratava de uma bomba. Só com a chegada de equipes especializadas veio a confirmação. O material era falso. O caso começou ainda na noite de domingo e atravessou a madrugada em Porto Franco. Criminosos invadiram a casa do gerente de banco, fizeram ele e os 3 filhos reféns e obrigaram o homem a seguir para a agência onde trabalha. Para aumentar a pressão, prenderam ao corpo dele um artefato que aparentava ser um explosivo, todo montado com fita adesiva e aparelhos eletrônicos. As crianças foram levadas para outro endereço, enquanto o gerente era forçado a abrir o cofre da agência.
Mas o plano começou a ruir quando um segundo gerente percebeu uma movimentação estranha no prédio e acionou a polícia. Em poucos minutos, equipes da Polícia Militar cercaram o local. O prédio foi isolado e um esquadrão antibomba que saiu de São Luís iniciou o deslocamento para Porto Franco. Antes mesmo da chegada do grupo especializado, militares treinados já haviam feito uma análise preliminar do dispositivo. A tensão só terminou horas depois, quando veio a confirmação. Apesar da aparência, o artefato era inofensivo. Era um simulacro sem qualquer capacidade de explosão. As crianças sequestradas foram resgatadas na manhã desta segunda-feira e passam bem. O gerente também não teve ferimentos. Os criminosos fugiram ao perceberem o cerco policial. A suspeita é de que o grupo faça parte de uma quadrilha especializada em ataques a bancos. As investigações seguem em sigilo e a Polícia Militar mantém buscas na região para tentar localizar os suspeitos. No próximo bloco, Câmara Teresina manteve nesta terça-feira o veto do prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, ao projeto de lei que previa a divulgação de escolas públicas e privadas em situação irregular de funcionamento. Até já! Supermercados Beira Mar, você sempre pertinho de tudo o que precisa. Mercearia completa, padaria, açougue com cortes frescos, frutas e verduras selecionadas. Nos Supermercados Beira Mar, você encontra qualidade e atendimento que faz a diferença e preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e economizar de verdade. Rede de Supermercados Beira Mar, ao seu lado todos os dias, em 3 endereços para melhor servir. Praia de Cotovelo e 2 unidades em Nova Parnamirim. Voltamos com o Nordeste News. A discussão sobre o futuro do Parque das Dunas ganhou novos capítulos. Entre propostas, ajustes e preocupações ambientais, a Prefeitura, o IDEMA, junto com o Ministério Público, tentam encontrar um caminho que garanta o uso público responsável, sem abrir mão da preservação. Ponto central para qualquer avanço no projeto. Durante a audiência pública, o secretário de Meio Ambiente de Natal reforçou que não existe, por enquanto, um projeto formal para uso de parte do Parque das Dunas. Segundo ele, há apenas uma concepção inicial que será ajustada ao plano de manejo da unidade de conservação, documento que define todas as regras de uso do parque. O objetivo é desenvolver uma proposta alinhada à preservação ambiental e que ofereça lazer, educação e bem-estar à população. A Prefeitura havia anunciado em julho a intenção de criar um parque linear ao longo da Avenida Roberto Freire, ocupando até 10 hectares cedidos pelo Exército. A ideia surgiu ainda durante as discussões do plano diretor, mas ambientalistas criticaram o formato linear por contrariar as restrições do plano de manejo. Como alternativa, o Conselho Gestor sugeriu concentrar o espaço de visitação em uma área de 16 hectares entre a Conjol e a antiga UNP, avançando mais para dentro do parque e deixando de lado a ocupação contínua ao longo da avenida. O secretário Thiago Mesquita reconheceu que mudanças no desenho do projeto poderão exigir nova negociação com o Exército, o que pode atrasar a iniciativa. Ele também afirmou que nem toda a área será aberta à visitação ampla e que trechos próximos ao NP e ao pré-shopping poderiam receber atividades como arvorismo. O próprio estudo que justificou a tomada de decisão no zoneamento, a gente levar uma discussão mais aprofundada, né, sobre a tomada de decisão que aconteceu recentemente em relação ao zoneamento do Parque das Dunas, ali naquela área da frente, né, que envolve ali ao Parque das Dunas, né, a área mais próxima a Roberto Freire. Resumindo, para encerrar mesmo agora, né, nós conseguimos, né, a cessão do Exército, homologamos isso em cartório, num processo de desmembramento,
garantimos o recurso, estamos com o recurso garantido para a construção do parque, as contrapartidas pedidas pelo Exército Brasileiro, e queremos fazer um projeto completamente coerente, com plano de manejo, para que venha a agregar não somente qualidade de vida, bem-estar e lazer, que são serviços também indispensáveis para o ser humano e para o meio ambiente, mas principalmente percepção e educação ambiental. Muito obrigado. Representantes do IDEMA reforçaram que o plano de manejo, revisado ao longo de 8 anos e concluído em 2025, é a lei do Parque das Dunas e deve ser seguido integralmente. A nova versão amplia a área destinada ao uso público controlado para 16 hectares, coincidindo com a alternativa sugerida pelo Conselho Gestor. O órgão informou que já dialoga com o Exército e com a Prefeitura para viabilizar ajustes na área cedida. O Ministério Público Estadual e Federal acompanha o caso e aguarda uma proposta formal do município. A promotoria informou que há um acordo para evitar declarações públicas até que a mediação avance. E em virtude do risco de tombamento, o centenário Baobá do Poeta, localizado no bairro de Lagoa Seca, em Natal, passou por um processo de poda, que preservou apenas a parte central do tronco. A repórter Yasmin Falcão tem os detalhes. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte registrou entre sábado e domingo uma morte por afogamento na Lagoa do Boqueirão, em Touros, e 3 resgates na Praia do Amor, em Pipa. A vítima da lagoa, segundo testemunhas, havia consumido álcool antes de entrar na água. O corpo foi localizado rapidamente pelos mergulhadores. Já em Pipa, 3 banhistas foram arrastados pela corrente de retorno. Em um dos casos, o pai tentou ajudar o filho e também foi levado pela força da água, mas todos foram resgatados pelo guarda-vidas. Ao longo do fim da semana, os bombeiros realizaram ainda 280 orientações e 163 advertências a banhistas. A corporação reforça que ninguém deve tentar resgates por conta própria e orienta a acionar o 193, evitar álcool antes do banho e respeitar sinalizações e instruções dos guardas-vidas. Volto com você. E 3 suspeitos de aplicar golpes online são presos no estado da Bahia. Na manhã desta terça-feira, 3 suspeitos de aplicar golpes digitais foram presos em Salvador. Segundo a Polícia Civil, um mandado de prisão também é cumprido em Barreiras, no oeste da Bahia. O grupo criminoso investigado fraudava boletos e os enviava para as vítimas através das redes sociais. Além de enganar as vítimas com os boletos falsos, os suspeitos também lavavam dinheiro. Em Salvador, os mandados de prisão foram cumpridos nos bairros da Mata Escura, Paripe e Saboeiro. Além disso, mandados de busca e apreensão são cumpridos na capital baiana e na cidade de Barreiras. Nordeste News de hoje fica por aqui. A semana está só começando. Desejamos a todos uma excelente semana. Amanhã, quarta-feira, a gente volta neste mesmo horário. Temos um encontro marcado. Eu espero você. Até lá.